E quando nós atentamos para essa justificação como uma experiência real, ela resulta em três coisas. Primeiro, de condenação para absolvição, Romanos 8 primeiro. De inimizade para paz com Deus, Romanos 5 primeiro. E de culpa para aceitação, Efésios capítulo 1, 6, verso 7. Diz John Murray, a justificação é um ato definitivo, não é um processo. Ela ocorre uma vez por todas. Então, a justificação, irmãos, não se trata de uma experiência emocional subjetiva. A justificação ela é uma realidade jurídica, objetiva e espiritual, cujos efeitos são imediatos e experimentados por aqueles que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós já citamos aqui o caso de Abraão, que Deus justificou Abraão. Ele foi justificado antes da circuncisão, muito antes da chegada da lei e sem qualquer mérito de obras humanas. Por isso, Douglas Moon diz: Abraão não foi justificado por obediência, mas por confiar na promessa divina. Quando se fala de Gênesis 15:6, a justiça imputada a Abraão, não era uma justiça própria, inerente, mas foi creditada, foi antecipada à obra de Cristo. Ou seja, o Abraão foi crer, ou foi salvo, já na obra que Cristo haveria de fazer. Ela foi antecipada. Isso está aí em Romanos 4, 23 e 25. Abraão foi salvo pela mesma fé que o crente é salvo hoje. Olha como isso é interessante. Vamos ver isso aí, essa referência? 4, 23 e 25 de Romanos? 4, 25, 26, 25. 4, 23 a 25. 23 e 25. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós a quem Deus acredita justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Então, Abraão, já lá no Velho Testamento, ele vai ser justificado na mesma fé que eu e você fomos justificados. A fé no Deus que justifica pelo sacrifício de Cristo Jesus. Aí nós temos os resultados da justificação. Primeiro, o livramento da culpa. Essa culpa é objetiva, nós já falamos aqui na nossa aula sobre culpa psicológica e culpa objetiva diante de Deus, mas que Cristo tira todo tipo de condenação e culpa. Calvino dizia na sua Instituta, livro 3, justificação é o fundamento sobre o qual repousa toda a nossa salvação. Então, quais são os resultados, pastor Zéu? Livramento da culpa, paz com Deus. Essa paz não é mero sentimento, é uma reconciliação objetiva e o testemunho interior do Espírito Santo. Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Somos filhos de Deus. Vamos aí ao resumo. Resumo da lição. Introdução. A doutrina da justificação pela fé. É uma doutrina mais preciosa da fé cristã. Isso. Ela nos lembra que a salvação não é resultado dos esforços humanos ou de obras religiosas, mas sim um presente glorioso de Deus pela fé em Cristo. Isso. A justificação na Reforma Protestante afastou os cristãos da dependência de rituais e méritos pessoais, firmando todas na graça divina. Uma experiência viva. A justificação não é apenas um conceito teológico abstrato, mas uma experiência real e transformadora. Outros frutos da doutrina. O que a doutrina da justificação da fé, o que a doutrina da justificação nos dá? Pela fé, ela nos traz descanso e segurança espiritual. A importância do Estado. Por que estudar a importância do estudo? Por que estudar essa doutrina? Para entender que ela não é apenas um ponto dogmático, mas uma verdade que abarca e transforma o coração e a mente do crente. Ponto 1. O que é a justificação pela fé? Conceito. A palavra da justificação é o termo judicial aplicado ao ato divino. Deus, como juiz soberano, declara o pecador justo com base exclusivamente na obra de Cristo. Isso. Em quem consiste a justificação? Consiste em perdoar o pecado e aplicar ao pecador arrependimento à justiça de Cristo. O ato da justificação. Mudança radical. Trata-se de um novo estado espiritual e jurídico diante de Deus. Sai da condição de condenado, ele sai da condição de maldito, ele sai do status de pecador sem chance,
agora ele sai totalmente livre, não condenado por causa dos méritos de Cristo. Diferenças entre justificação e regeneração. Enquanto a regeneração é a obra interior de transformação, a justificação refere-se à nossa nova posição legal perante a justiça divina, Isso. um instrumento da justificação. A fé é o único meio pelo qual recebemos a justificação. A justificação é um ato instantâneo que também marca o início de um novo processo espiritual na vida do salvo. Subponto 3. Uma experiência real. Impacto integral. Trata-se de uma experiência real que afeta nossa consciência, É mente interessante e emoção. entender que a justificação não é apenas um conceito. É uma verdade que não é apenas subjetiva, ela é objetiva e experiencial. Ela nos leva para um campo de um relacionamento. O cristão que foi transformado, perdoado, justificado, ele sente gozo, ele sente paz, ele sente consolo, ele sente alegria e anda em segurança. É o que diz no ponto B do seu ponto 3. Envolve nossa nova identidade, Olha. fundamentada no que Cristo realizou por nós. Tá vendo? O que a doutrina nos dá? Proporciona ousadia para viver alegria e esperança. Libertação e chamado. A justificação pela fé liberta-nos de todas e qualquer julgo e nos chama para uma vida de profunda gratidão e santidade. Uhum. Ponto 2. Deus justificou Abraão, o exemplo do pai da fé. Isso. O exemplo bíblico. Justificação no Antigo Testamento. A doutrina já estava presente nas Escrituras desde o princípio, tanto em grandes exemplos Abraão e Davi. Isso. O relacionamento com Deus. Deus busca se relacionar com o homem através do ato de crer em sua palavra e em seu caráter. Subponto 2. O lugar da fé. Fé determinante. A fé é o fator determinante para a justificação, e os atos do crente confirmam essa fé. Isso. A fé e comunhão. A fé verdadeira e o relacionamento com Deus caminham sempre juntos. Isso. Fé verdadeira versus mera religiosidade. Fé verdadeira é confiança plena em Deus, marcada pela obediência e perseverança. Religiosidade consiste apenas em práticas externas, rituais ou discursos que não nascem de um coração transformado. Subponto 4. Veja que aí nesse ponto nós estamos fazendo uma distinção entre fé verdadeira e religiosidade. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, ele diz, mostra-me a fé, mas mostra-me também as obras. Que lá não é no mesmo nível do conceito paulino. Enquanto Paulo está tratando da justificação pela fé, Tiago está mostrando uma fé que produz boas obras. A fé viva. A fé viva. Então, essa fé viva é que produz boas obras, não que salvam, mas obras dos salvos, como foi o caso que Abraão fez, o caso que Raabe fez, porque já estava acreditando no Deus verdadeiro. Então, note que isso aqui é muito interessante. E aqui você tem uma distinção. Tem pessoas que têm apenas religiosidade, mas não têm a fé viva. Caim tinha religiosidade, não é assim? Sim. Mas não era de um coração puro. Ele queria ter obras, ele queria apenas as coisas de Deus. Ele fazia obras para ganhar o favor do Senhor. Ao contrário do salvo, que tem a fé viva. Ele faz porque Deus está dentro dele. O subponto 4, o sentido prático dessa doutrina. Fé viva. A verdadeira fé em Cristo é viva, dinâmica e transformadora. Isso. Diferenças fundamentais. Fé viva busca agradar a Deus, ocupar-se com a essência e produz humanidade e verdade. Religiosidade vazia. Foca na aparência, gera orgulho e hipocrisia. Isso. Ponto 3. O livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. Uhum. A justificação traz um grande livramento. Livre de condenação, proporciona um profundo livramento da condenação eterna. Justificação na prática. A liberdade cristã é experimentada no dia a dia através do conhecimento da verdade, livre da culpa, culpa real e psicológica. A justificação nos livra tanto da culpa real, jurídica diante de Deus, quanto da culpa psicológica, o peso na consciência, promovendo o arrependimento que conduz à salvação. Subponto 3. O testemunho interior do Espírito Santo. Certeza da filiação. O Espírito Santo nos dá a convicção plena de que pertencemos a Deus e que somos seus filhos.
Bênçãos aos justificados. O Espírito Santo confirma que somos filhos de Deus, traz a certeza do seu amor, revela Jesus como nosso único mediador, apresenta-nos o Pai, aponta para a nossa herança no céu e desenvolve em nós o amor e confiança. E por último, o selo da promessa. O testemunho interior do Espírito também atua como um selo de propriedade de Deus em nós. Queridos, essa é a doutrina maravilhosa que foi também tratada especificamente por Paulo na sua carta aos Romanos, nos seus 16 capítulos. Vale a pena estudar. Juventude, estude